Estamos aqui com o episódio 0 do podcast Negrafite Unemate. Estamos aqui com o professor Paulo Alberto de Santos Vieira. Ele é professor da Universidade do Estado de Mato Grosso e ele esteve, como coordenador do Negra durante o momento da criação deste núcleo. Nos conte um pouco mais como foi a sua experiência durante esse processo da criação do núcleo. Boa tarde, Liara. Boa tarde. Boa tarde, nossos web ouvintes, se é que a gente pode falar assim, né? Sim. E boa tarde, Thaís, que está aqui nos bastidores, né? Aqui desse estúdio maravilhoso que a gente montou na sede do Negra, né? Sim. Muito obrigado pelo convite e acho que a gente dá um passo importante agora com esse episódio 0, né? Que é um episódio experimental, visando a criação de um canal no YouTube, né? De duas instâncias aqui na Universidade. O Negra, que comemora 20 anos em 2025. O Negra, que é onde nós estamos, aqui na sede, né? Que é o núcleo de estudos sobre educação, gênero, raça e alteridade. E o Grafite. Daí o nome Negrafite, né? O Grafite é um grupo de pesquisa sobre ação afirmativa e temas da educação básica e superior. Nós estamos nesse momento aí ao longo da programação, né, do segundo encontro de NEAB, NEABIS e grupos correlatos, na Unemate, aqui na cidade de Castro, onde nós estamos. E vamos falar um pouquinho então de como surgiu esse núcleo, né? Sim. Vamos bater um papo sobre isso, né? Então, a história, ela sempre é um recorte que a gente faz da realidade, né? Então, a história pode ser contada de várias maneiras, com vários olhares, né? E a memória, ela sempre nos trai, né? Sempre nos trai. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a história conforme o recorte que eu faço e o que minha memória conseguir me ajudar a recuperar, né? Como já faz 20 anos, né? Na verdade, são 21 anos, eu vou explicar por quê. Então, muita coisa pode ter se perdido aí no meu pensamento, na minha memória, né? Mas fica como um registro, né? Os nossos... Gostei desse termo web ouvinte. Eu nem sei se existe esse termo. Agora existe. Não sei se é um neologismo ou não. Então, a galera que acompanha a gente no canal, né? De repente pode mandar uma mensagem aí pra gente. Paulo, você errou aqui, esqueceu ali, né? Isso também vai ajudando o canal a crescer, né? Exatamente. Deixe os comentários pra gente. Não esqueça de se inscrever. Tem isso. Não tem negócio de dar joinha também, assim? Não tem? Sim, eu curti o canal. Né? Tem que seguir, curtir e dar o joinha, né? Isso ajuda o canal, né? Ajuda o canal. Eu não sou muito bom nessas coisas, não. Eu fico ouvindo aí muito canal no YouTube, eles falam direto isso, né? Quem diria que eu estaria no canal do YouTube, né? Quem diria, né? Então foi assim. Em 2000, em outubro ou novembro de 2023, o vice-reitor à época, o professor Elias Januário, que é estudioso, né? Ele está aposentado, né? Mas sempre foi estudioso das questões indígenas. Ele ocupava a vice-reitoria da universidade. E convidou professores e professoras de Barra do Bugre, Tangará da Serra e da Queimeira de Cáceres, para participar de uma reunião cujo objetivo era pensar um programa cultural, né, para a universidade. E eu participei dessa reunião, fui convidado para essa reunião. Isso foi aí em outubro e novembro de 2023. Bom, fizemos lá a reunião, saímos de lá com essa orientação, mas muita coisa foi se alterando durante as semanas seguintes. E o que era para ser um programa cultural da universidade se transformou em outra coisa, tá certo? Você falou 2023? 2023. Agora, recentemente. 2003. Aí, tá vendo a memória? Não, 2003. Então, o que mudou? Essa dimensão de um programa cultural foi perdendo fôlego, né? Se constituiu uma comissão chamada CEPIX, Comissão para a Elaboração do Programa Institucional Cores e Saberes, que é o nome da comissão. Eu presidi essa comissão.
E 2 temas, então, se fizeram presentes nesta comissão de maneira mais forte, mais densa. Um era sobre gestão ambiental em terra indígena. Havia o avanço do agronegócio risicultor na porção leste do Mato Grosso, e isso gerava uma preocupação para pesquisadores do tema aqui na universidade. Essa frente ficou sob a responsabilidade do professor Luciano, que é um colega lá do Departamento de História, né? Então fizemos uma aproximação com uma ONG de Rondônia, havia uma sinalização com recursos federais para fazer a capacitação lá no território. Acabou que, quando chegou na parte do financiamento, ele não se apresentou, então nós não fizemos ação lá no território, né? Ali, a parte de Nova Chavantina, né? Aquela parte lá que é a terra chavante. Apesar de termos feito alguma coisa aqui em Cáceres, né? Recebido esse representante da ONG, temos elaborado um plano de trabalho, enfim, né? Mas nós não fomos a campo, ou pelo menos eu não fui a campo. E outro tema ficou sob minha responsabilidade, que era fazer um debate sobre ação afirmativa, e eu, naquela época, não entendia nada, absolutamente nada de ação afirmativa. Quando chegou, então, em final de fevereiro, o reitor da época, o professor Taissir Mahmoud Karim, topou criar essa comissão, institucionalizar a comissão, em forma de portaria. Isso aconteceu, essa portaria é datada, se eu não me engano, dia 1º de março de 2004. E nós tivemos uma preocupação, então essa comissão tinha representantes dos 3 segmentos da comunidade acadêmica, e todas as pró-reitorias existentes à época também estavam representadas na comissão, né? Bom, então fui tocar lá o que me cabia, e eu não entendia nada, né? Eu falei, eu tenho que buscar ajuda, né? Por onde eu começo? A essa época eu tinha uma certa proximidade com a coordenadora do NEPRE, que é esse NEAB lá da UFMT, e conhecia várias mestrandas, né? O NEPRE estava bastante marcado pela presença feminina em 2004, desde 2004. E essas pessoas que eu conhecia lá, hoje quase todas são professoras de ensino superior, diziam assim, você precisa conhecer o professor José Jorge Carvalho. E elas falavam esse nome como se fosse um mantra, você é o professor José Jorge Carvalho. E eu não tinha a menor ideia de quem era esse professor, tá certo? Mas elas falaram muito desse professor. Então, nós, nessa comissão, resolvemos realizar um seminário. Primeiro seminário sobre política afirmativa na UNEMAT. Ele se realizou em algum mês do primeiro semestre, acho, de 2004. Acho que foi no primeiro semestre. E naquela época, havia um cenário político favorável a esse debate aqui dentro da universidade. Hoje mudou muito, né? Hoje eu acho que a gente já não tem mais aquele cenário favorável. Esse reitor tinha sido eleito em 2002, havia uma forte presença de movimentos sociais na universidade, então era um momento assim, de muita agitação cultural, muito debate. A universidade realmente era muito animada, né? Havia uma representação discente muito intensa, então foi um período muito rico aqui na universidade. Né? Paulo, você acredita que a criação da Lei 10.639 influenciou para ter essa possibilidade, ou mais esse diálogo dentro da universidade naquela época? Olha, penso que sim, mas no interior da UNEMAT, ou pelo menos no interior dessa comissão, poucos de nós conhecíamos essa dimensão. Né? Digamos assim, eu estudava economia e ponto, e a economia não tinha relação naquela época na minha cabeça com relações raciais. Veja, essa comissão foi criada no final de 2003, lá por a comissão não, a reunião que originou a comissão, que era para pensar o programa cultural, ocorreu no final de 2003. A Lei 10.639 é do início de 2003, né? Dia 9 de janeiro de 2003, é a primeira lei do governo Lula. Então era pouco tempo para que a gente também assimilasse, né, aquelas questões da lei. E
eu não tinha envolvimento com o tema, certo? Eu só fui saber da lei, eu acho que só no ano seguinte, inclusive, não tinha envolvimento com a lei, com o tema. Então, procurei o reitor, então apresentei a ele a necessidade de fazermos um seminário, né, para ilustrar, para angariar subsídios, para a gente poder conversar sobre o tema, né? E havia bastante debate no Brasil sobre a ação afirmativa, especialmente sobre cotas para negros. E propusemos então a vinda do professor José Jorge de Carvalho, aqui a Cáceres. Propusemos a vinda dele, né? Então fizemos o convite, as pessoas lá do NEP me ajudaram a fazer o contato com ele, pegar e-mail, alguma coisa assim. Acho que eu já tinha e-mail naquela época, não estou bem certo. E o professor José Jorge aceitou o convite, para nossa surpresa. Eu já tinha alguma experiência nessa universidade, sou concursado aqui de 98. Né? Então já tinha tido alguma experiência, tinha exercido a função de gestão, né? E era comum, naquela época, esses convidados que vinham de fora, convidados e convidadas, o automóvel ia, recepcionava essa pessoa, o motorista, né? Recepcionava o convidado, a convidada, trazia para cá e levava. Sempre foi assim. Né? Eu não sei por que cargas d'água nesse dia, eu fui até o aeroporto recepcionar o professor Jorge. Eu não lembro por que eu fui. Não lembro mesmo, né? Mas fui. Então, fui lá, como é que vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer em conhecê-lo, né? E a gente veio juntos no banco de trás do automóvel, no veículo oficial, minha primeira aula de ação afirmativa. E o professor José Jorge, ele ainda será reconhecido, né? Ele e a professora Rita Segato, porque eles estão nos primórdios da ação afirmativa. E na literatura especializada, nem sempre a gente a gente vê essa observação. Por quê? De um modo geral, a literatura diz que as ações afirmativas, as cotas para negros, para indígenas, estão vinculadas à Conferência de Durban, né? E não está errado isso, está correto, tem um acordo. Entretanto, há um evento, né? Um evento crítico, isso é um conceito de uma socióloga indiana, um evento crítico no Brasil, que ocorre na UNB e envolve esses dois professores que eu me referi, o José Jorge Carvalho e a Rita Segato. Que episódio é esse? Um estudante de doutorado, negro, nordestino e homossexual, é reprovado no primeiro semestre em uma disciplina que estava lá há 20 anos e nunca tinha tido uma reprovação. Né? Chamado na literatura de o caso Ari. E essa reprovação chamou muita atenção. O professor José Jorge orientava o Ariovaldo, que é o nome desse professor, e a professora Rita Segato era coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia Social, onde ocorreu esse evento. E ali, então, começa a haver uma movimentação, porque havia uma suspeita de que aquela reprovação tinha sido por conta de racismo, o que ficou comprovado tempos depois. Mas o estudante que era bolsista, reprovado, você perde, né? Perde a bolsa e não tem ambiente para permanecer. Então, no caso brasileiro, o debate sobre cota para negros, ele antecede a Conferência de Durban. Então, lá na UNB, em 98, já há uma movimentação, especialmente a partir desses dois professores, em prol de cotas para negros nas universidades. E é esse professor que, sei lá, por que cargas d'água, aceitou o convite e veio aqui para Cáceres, né? E foi sensacional. Porque esse seminário veio o Zé Jorge, veio um ônibus da UFMT com todas as mestrandas, né, que tinham lá, e foi muito bacana, muito bacana. E essas situações de racismo, elas se fizeram presentes ao longo da nossa programação. Então, num determinado dia, nós saímos para jantar na Praça Barão. Havia um estabelecimento lá, hoje não existe mais, e era mais ou menos assim um combinado. Eu fui lá para acertar o cardápio.
E falei, ó, virão aqui 30 pessoas, etc e tal, né? Mais ou menos assim. Só que as pessoas foram chegando e foram pedindo, foram fazendo outros pedidos, que não aqueles que eu havia combinado lá com a casa, né? Outros pedidos. E as garçons foram atendendo, né? Atendendo. Bom, quando eu cheguei acompanhado, o senhor José Jorge, mais umas 2 ou 3 pessoas. A galera já estava jantando, tá certo? Já estava jantando. E tá certo, né? Quem tem fome tem que saciar a fome, né? E tá, como as pessoas chegaram antes de nós, as pessoas também foram embora antes da gente, porque havia a programação, continuava no dia seguinte, pela manhã. E o papo ali estava fluindo, fluindo, fluindo. Daqui a pouco tinha, sei lá, 3 pessoas na mesa, 4 pessoas na mesa. Eu, o professor Zé Jorge e 2 outras pessoas convidadas, né? E aí ocorreu um fato que vai revelando, né, a dificuldade de discutir esse tema. Os garçons fizeram uma fila atrás da gente, um paredão atrás da gente. Achando que Opa! Achando que nós iríamos sair correndo sem pagar. sem pagar a conta. Mas formou mesmo um paredão, todos os garçons, e evidentemente que eles foram orientados, né? Porque a conta, veja bem, vamos supor que tivessem 20 pessoas lá, não vou lembrar o número exato de pessoas, mas tinha muita gente, né? Desceu o micro-ônibus da UFMT, tinha muita gente que foi jantar lá. E as pessoas eram nossas convidadas, né? Na época nós tínhamos um recurso financeiro que daria conta para fazer frente a esse convite, né? Então a conta ficou elevada. E éramos 3 ou 4 lá remanescentes naquela mesa. Então, muito provavelmente orientados pela casa, fizeram um cordão atrás da gente. Um cordão. E quando a gente estava conversando, né? Conversando. Quando a gente percebeu, na hora, nós já falamos, ó. É assim que o racismo vai se configurando. E ficou uma situação muito constrangedora, né, para todo mundo. E no dia seguinte nós tínhamos uma entrevista num canal de televisão que tinha aqui na cidade. E quando o âncora, né, perguntou para mim se havia racismo, se ainda havia racismo, eu fui lá e relatei a situação. Não falei o nome de ninguém, não falei o nome da casa, nada. Relatei a situação. Vamos supor que o programa tenha acabado numa hora X qualquer. Meia hora depois, a dona, a proprietária da casa, me ligou. Como ela conseguiu meu telefone, não tenho ideia, mas ela me ligou. Como que ela sabia que era do próprio? Ela me ligou e falou assim: mas professor, o senhor foi para a televisão falar mal do meu estabelecimento? Eu falei: minha senhora, primeiro, eu não falei o nome de ninguém. Não falei o nome do estabelecimento. Então você está se reconhecendo na entrevista que eu dei? Aí ficou aquele silêncio profundo, né? Então a primeira ação que nós fizemos foi esse seminário, e ele foi absolutamente exitoso. E eu que tinha recepcionado o professor Zé Jorge, tinha questão de levá-lo de volta. Minha segunda aula de ação afirmativa, fora o que eu aprendi no seminário. E ali, então, minha cabeça ficou muito baratinada. Porque ele falava de coisas que eu jamais tinha ouvido falar na universidade. E eu já era, assim, já tinha alguma experiência como professor universitário, já tinha concluído a primeira etapa da pós-graduação, do mestrado, e nunca tinha estudado nada parecido com aquilo. E nunca tinha lido nada, né? Não tinha nenhuma literatura a esse respeito. Para ser justo comigo, o que aconteceu? Então, esse seminário foi em 2004, né? Em 2001 ocorreu a Conferência de Durban. E foi ali que eu comecei a me envolver com o tema, porque uma colega fez uma pergunta, eu não gostei da minha resposta, então fui prestar atenção. Então, eu comprava alguns livros que eram editados, especialmente lá pela UERJ, chamado Coleção Políticas da Cor, PP Cor. Mas eu li aquele material e não entendia nada. Entendeu? Eu li, tinha muita dificuldade de entender. E eram textos, hoje eu digo assim, introdutórios, né? Não é um texto de aprofundamento teórico, mas aquele tema não fazia parte da minha trajetória, né? Bom, então passamos o ano todo de 2004, nós fizemos, eu acho que 12 atividades, dentro e fora de Mato Grosso, se eu não estou enganado. Tem um relatório e tudo mais, nós fizemos um relatório.
E esse conjunto de atividades, por essa comissão, né, por intermédio da CEPIX, resultou numa minuta de resolução, que foi submetida ao CONEP. Então, no dia 13 de dezembro de 2004, foi aprovada essa resolução, que é a resolução 200, que instituía a política de ação afirmativa no recorte racial aqui na Unemat, para começar a vigir em 2005. A comissão foi criada no dia 1º de março de 2004. No dia 28 de fevereiro de 2005, ela acabou, né? Por força da portaria. Mas a partir daí, nós começamos a receber muitas denúncias de racismo, mas muita denúncia de racismo. Uma coisa assim que era absurda. E na minha experiência, era impactante, porque até então eu nunca tinha recebido nenhuma notícia desse volume, né? E eu dizia, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente não tinha mais uma institucionalidade interna. Então essa é a primeira razão da criação do Negra. Ele surge nesse vácuo, vamos chamar assim, né? Então a comissão promoveu um debate amplo, geral, restrito, andamos por vários lugares do Mato Grosso, vários lugares de fora do Mato Grosso, fizemos seminário em Tangará da Serra, era uma época assim que a gente tinha muito apoio institucional para realizar as atividades. E a outra variável importante para a criação do Negra era um edital do MEC, chamado Uniafro. Ontem eu não lembrava, né? Ontem eu digo porque foi o primeiro dia do evento Negra, agora em novembro de 2025, né? Então, o edital Uniafro. E o edital exigia que as instituições de ensino superior que quisessem participar do edital tivessem o NEAB. Então, foi aí que nós conseguimos juntar essas coisas, e o NEAB foi criado, se eu não estou enganado, em maio de 2005. E assim, nesse período, houve apoio da instituição da Unemat, ou incentivo, não sei, para que houvesse realmente essa criação? Entre 2002 e 2006, que corresponde ao primeiro período da reitoria desse professor, né, que é o único reitor de reeleição, como eu disse para vocês, não era só apoio à atividade desenvolvida por essa comissão. A universidade era mais aberta, a universidade era mais arejada, né, ela era menos rígida. Então você teve aqui eventos de todas as naturezas que você possa imaginar, todas as naturezas, certo? Indígenas, economia solidária, ambientalistas, Rio Paraguai, assim, foi um período muito, muito movimentado na universidade. Isso se refletia também na composição das pró-reitorias. Era um número menor de pró-reitorias do que nós temos hoje, né? E os pró-reitores e pró-reitoras à época, eles eram muito próximos de movimentos sociais. Alguns deles forjados e originados lá no movimento social. Estavam, então, agora em postos importantes na universidade. Então, foi um período onde recebemos muito apoio. Apoio institucional, apoio material e apoio financeiro. Inclusive, apoio financeiro. Então, nós não tínhamos muita dificuldade de solicitar um avan para fazer uma atividade em Tangará, por exemplo. Solicitar um carro para ir, sei lá, em Sinop, né? Então, nós tínhamos essa possibilidade. Mas isso, a meu juízo, não era algo exclusivo para esse tema. A universidade toda se movimentava dessa natureza, né? E, na minha avaliação, nunca mais tivemos um período tão dinâmico como aquele na universidade. E, por exemplo, você percebe que a partir desse momento da criação do núcleo, como que foi desenvolvida essa atividade? Vocês conseguiram manter esse mesmo ritmo de ações, de movimento aqui dentro do Estado? Como que passou a ser as ações a partir daí? Então, isso é bem interessante, né? Então, como eu disse, é um recorte da história. Sim. Sobre os olhos, né? Sobre os olhos. Então, nós participamos desse edital Uniafro e fomos contemplados. Nós submetemos um programa que consistia em 5 projetos. Hoje eu não vou lembrar dos 5 projetos, mas vamos lá, fazer um esforço aqui. Então, tinha um projeto que era para concessão de bolsas para os futuros cotistas negros.
Havia um projeto que era de apoio acadêmico para cursos de língua estrangeira e informática. Havia um projeto de aquisição de material de acervo bibliográfico. Tem um que eu não vou lembrar agora, tá certo? E o que foi contemplado, na época com 50 mil reais, nós pedimos 200 mil nesses 5 projetos. O que foi aprovado foi um projeto de oferta de um curso de especialização, que começou no ano seguinte, começou em 2006. Não, acho que começou em 2007. Porque tem a tramitação, tem a burocracia, aí acho que demorou um tempo. Então, nós começamos muito bem, na minha avaliação. E o Negra, assim como hoje, ele tinha um entrelaçamento com a educação básica, né, como tem até hoje. E aqui nós fizemos, então, formação continuada em escolas públicas, estaduais e municipais. Naquele momento, sobretudo as estaduais, aqui em Cáceres. E aí nós começamos a especialização. Se não foi em 2006, eu acho que foi no segundo semestre de 2006, que eu acho que eu cheguei a coordenar a especialização por um curto período. Então, nós ofertamos essa especialização e foi muito bacana. Algumas dessas monografias nós temos no acervo até hoje, está aqui em algum lugar. E tem muita gente hoje que não quer muito se relacionar com Negra, né, que é fruto dessa especialização, por exemplo. Então, a dinâmica interpessoal, institucional, interinstitucional, ela é muito interessante, porque ora nós somos mais próximos, ora um pouco mais afastados, né? Mas todo mundo em prol de uma agenda antirracista. Os caminhos podem ser diferentes, mas todo mundo em prol de uma agenda antirracista. E durante esse período, que foi bem no início da criação do núcleo, com esse projeto também para a Bolsa para Cotista, para esses alunos que foram entrando depois nesse processo de... Como eu posso dizer? Que eles passaram a entrar a partir das cotas dentro da universidade. Como que o núcleo conseguiu ter acesso a todos esses alunos? Havia um apoio institucional? Como que era feito esse trabalho com esses alunos também, no auxílio da permanência também? Então vamos lá. Qualquer instituição, ela é composta por pessoas, né? Por pessoas como nós, né? Pessoas como nós. E você pode ter, numa mesma instituição, no mesmo período histórico, uma parcela dessa gestão que caminha para um lado e a parcela caminha para o outro lado, né? Ok? Ok. Faz parte da democracia, né? Então, havia uma tensão muito grande na sessão do CONEP que aprovou as cotas, essa resolução 200. Muito grande. Ocorreu que no dia anterior, a então ministra, não era ministra ainda, era a Secretaria Especial de Políticas da Igualdade Racial, a professora Matilde Ribeiro, era a secretária com status de ministra, né? Estava em Vila Bela, e eu não sabia, eu estava em Campo Novo do Parecis. Eu estava numa direção de uma faculdade, um instituto, e estava lá numa colação de grau. O reitor, que apoiava então as ações, comentou comigo: você vai lá em Vila Bela? Eu falei: não, eu vou lá em Vila Bela. Então, você não vai lá acompanhar a ministra? E eu não sabia disso. De Campo Novo para Vila Bela dá alguns bons quilômetros, né? Alguns bons quilômetros. E eu fiquei, então, assim, buscando alternativas de chegar em Vila Bela. Isso foi 2 dias antes. E então pedi carona para o reitor. Posso embarcar no seu carro? Você está indo para cá? Posso embarcar no seu carro? Não dá, porque a lotação está cheia. Então, eu estava já frustrado, já dizendo assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. E o que aconteceu? Na madrugada da saída lá de Campo Novo, ele manda uma mensagem para mim, ou me liga, não lembro muito bem. E falou assim: Paulão, tem vaga no carro, você quer ir? Eu pulei da cama, nem sei se eu tomei café, e embarquei no carro. Então a gente veio a Cáceres,
para trocar de roupa, tomar um banho, alguma coisa do gênero, comer, não lembro muito bem, e fomos para Vila Bela. E eu, no ano de 2005, eu tinha ido lá muitas vezes em Vila Bela, então eu conhecia parcialmente a comunidade. E cheguei lá e procurei as lideranças, os anciãos e as anciãs, e falei o seguinte: olha, depois de amanhã vai ter um debate importante na universidade, no conselho, vamos aprovar ou não as cotas. Eu preciso de 5 minutos com a ministra. Porque era assim, não é fácil chegar perto de ministro de Estado, né? E eu falei isso para todo mundo não entrava. E encontrei 2 assessores da ministra, a Tilde, não vou lembrar o nome deles, um rapaz e uma moça, bem jovem. E falava, meus 5 minutos, meus 5 minutos, meus 5 minutos. Então bom, eu estou há muitos anos na universidade, né? A gente aprende que a razão é o que orienta e tudo mais, né? Mas às vezes essa racionalidade não explica muita coisa, né? Então essas lideranças, não sei de que jeito eles fizeram, no almoço, que é para autoridades, me puseram ao lado da ministra, para almoçar ao lado dela. E eu falei, nessa época eu já não era mais tímido, né? Falei, ministra, tem 3 minutos para me ouvir? Pois não, professor. E quem que é esse blá 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 blá? Convidando-a para vir para acompanhar a sessão do CONEP. Essa que era a ideia. Que a gente vai aprendendo aí, né? Então tem que exercer pressão, né? Tem que exercer pressão. Porque havia um rumor de que os conselheiros iam votar contra. Então tinha que trazer, né? E ela falou assim, professor, lamentavelmente não vou poder ficar, eu tenho outro compromisso, mas vou destacar alguém do meu staff para ir com o senhor. Ivan Braz é o nome dessa pessoa, que eu, muito felizmente, eu encontrei com ele agora em Porto Alegre no meu aniversário, em abril desse ano, né? Ele é de Sapucaia do Sul, município lá no Rio Grande. E o Ivan veio. Nunca tinha visto nada, nunca conheci o Ivan, né? Tá, o Ivan na sessão. O Ivan, o seu Francisco, que é um babalorixá que já se foi, que presidia então o Conselho Estadual de Direito Negro. Acho que o Pedro Reis estava nessa sessão, não estou bem certo, né? Então, a sessão foi longa, desgastante, até hoje foi o ponto de pauta mais longo que o CONEP já teve. Em algum momento eu recebo uma informação. Fizeram uma contagem, né, a parceiros, aliados, e disseram, Paulo, não vai passar. E o vice-reitor, à época, que comandava o CONEP, falasse, tira de pauta, tira de pauta, tira de pauta. Então ali era uma pressão muito grande, já tinha, sei lá, umas 4 horas de sessão, foi muito longa a sessão. Muita pressão, muita pressão. E aí aconteceu outra coisa que eu também não sei explicar, porque eu não tenho esse comportamento. Então, diante daquela informação, eu saí de onde eu estava, na mesa lá, né? E me dirigi a essas pessoas. E falei para elas assim, olha, recebi informação qualificada, que se puser para votar, vai perder. Aí o Ivan falou, deixa votar. Falei, vai perder. Falou, deixa votar. Eu voltei, o vice-reitor perguntou se alguém gostaria de fazer alguma fala antes de iniciar a votação, o Ivan pediu a fala. E disse que estava muito contente daquela universidade, sabia que o projeto ia ser aprovado, porque aqui não havia racistas, blá, blá, blá. E a fala dele foi fundamental. O projeto, a minuta de resolução foi aprovado sem nenhum voto contrário. Nenhum voto contrário. Mas as pessoas contrárias estavam lá presentes, né? Estavam lá presentes. E elas quiseram valer a sua força no primeiro vestibular com cotas, que foi trágico. Foi trágico. Então, de um lado, você tem o apoio ao núcleo, né? No que eu falei anteriormente. E de outro lado, a execução da política foi trágica. E essa universidade, no meu juízo, é marcada até hoje por essa tragédia. E que tragédia é essa? Então, aqueles setores contrários à ação afirmativa e que não votaram contra a minuta de resolução ocuparam
espaços importantes na universidade. Então, criaram um jabuti. Puseram o jabuti lá no poste. Sabe que jabuti não escala, né? Sim. Então, no edital, no primeiro edital, dizia que quem era candidato pelas cotas deveria apresentar uma declaração de pertença racial. Isso não estava na resolução. E foi um inferno, porque as pessoas aqui procuraram o Centro de Direitos Humanos, Dom Max Bienese, que era parceiro nosso, né, desde a comissão, e perguntavam: Paulo, estão pedindo aqui que declaração. Eu falei: não faça isso. Não faça isso. Então, o que aconteceu nesse primeiro vestibular? Como era uma novidade, candidatos e candidatos não sabiam muito bem, mesmo no Brasil ainda estava iniciando a ação afirmativa, então, na temeridade, as pessoas não se inscreveram por cotas. Não se inscreveram por cotas. E esses colegas, né, esses integrantes da comunidade universitária estavam tão encastelados em lugares-chave que, pelo menos em um caso, que foi comprovado, uma pessoa, né, da comunidade acadêmica que coordenava o vestibular orientava os candidatos a não fazer pelas cotas. Mas não para por aí. Orientava quem não tinha um perfil a fazer pelas cotas, para desgastar a política. Isso foi identificado num processo, né, que começou lá em Altaraguaia, no campo de Altaraguaia, quando então uma coordenadora de curso, acho que era de jornalismo, comunicação social, não lembro muito bem, foi receber a matrícula da estudante branca cotista. Então ela abriu um procedimento administrativo, né, e mandou para o Negra. Aí criou-se uma comissão para instaurar um processo administrativo. Aí então lá nós vamos ouvir as pessoas. Eu estive lá em Altaraguaia, tem relatório também. Então lá nós podemos observar que a política começava a ser, por um lado, nesse período o Negra tinha apoio, a política nenhum. Então nós oferecemos para um setor da universidade, chamado COVEST, à época, não sei se tem esse nome ainda, que realiza o vestibular, né? Uma espécie de capacitação. Nós que sabíamos pouco, né? Oferecíamos uma capacitação. Oferecemos 3 vezes, foi recusado as 3 vezes. Então, o que ficou demonstrado ali para mim é que aquela votação no CONEP, sem nenhum voto contrário, não refletia efetivamente a manifestação de interesse de parte dessa comunidade acadêmica, certo? Essa comunidade acadêmica. Então, assim, é tudo muito contraditório, porque no ano seguinte, 2005, foi feito um consune, realizado um consune em Barra do Bugres, e esse consune aprovou cotas para professores e professoras no concurso público. A Procuradoria-Geral do Estado é que barrou, né? Barrou essa cláusula. Então, assim, nada é tudo cá, nem nada é tudo lá, né? Então, do ponto de vista da execução da política, eu acho que nós vivemos as consequências de vestibulares iniciais que foram elaborados e os seus agentes orientados a desqualificar a política. Isso gerou, a meu juízo, uma lacuna imensa que foi ocupada por sujeitos que não deveriam ser beneficiados pelas cotas. Então, hipoteticamente, porque eu não tenho dado para comprovar, né, nós somos marcados por fraude, né? Seja pela pessoa desavisada, seja pela pessoa mal intencionada, mas tudo está burlando a legislação. E isso me parece que ocorre até os dias de hoje, me parece, né? Então o início foi bem difícil. Apesar do Negra, né, está fazendo 20 anos, né? Fazendo 20 anos. A política também tem 20 anos, né? Mas eu acho que a política, hoje, está sob o abrigo, né, de agentes públicos que conhecem pouco da questão, não são especialistas no tema
e acabam seguindo questões mais gerais no afã de acertar, porque todo mundo quer acertar, né? Mas esse afã de acertar tem causado, eu acho, muito prejuízo para os candidatos, candidatas negros e negros, para suas famílias, por não serem exitosos, né, no acesso aqui aos cursos da Unemat na graduação. Em relação, você falou que acredita que pode ser que hoje ainda há essa questão da fraude. Você consegue perceber que lá há 20 anos atrás, durante esse período da criação do núcleo, durante esse período da institucionalização, né, da questão da cota, houve muita mudança ou você acredita que permanece exatamente como estava? Ou você consegue ver um vislumbre ali de que está avançando de alguma maneira? Veja, o Negra é um dos espaços dentro da universidade que detém expertise sobre o tema, certo? Não é o único, não é o único. Mas como instância agregadora, eu acho que é o único espaço que você tem pesquisadores e pesquisadoras dedicados ao tema, né? Em toda a universidade. Posso estar cometendo aqui um excesso, um erro? Posso, mas eu acho que é isso. Por que você vai encontrar? Você vai encontrar no programa de pós-graduação X, na linha de pesquisa Y, um professor, professora Z, que estuda o tema. Mas é o professor, a professora, não tem ali um conglomerado de pesquisadores, entendeu? Para discutir o tema, etc. e tal. Então, esse professor, essa professora vai ter orientando de mestrado, doutorado, etc. e tal, vai ter um grupo de pesquisa, etc. e tal, né? Mas como um espaço que está inclusive no regimento do Negra, né, que congrega pesquisadores, profissionais da educação básica, professores de ensino superior, estudantes de graduação, de pós-graduação, eu acho que não tem outro. Em 2021 foi criado o Encrespar, lá em Sinop, que é um outro NEAB, mas o Encrespar está ainda nos seus anos iniciais, né? Então está lá enfrentando suas eventuais dificuldades. Bom, se isto corresponde à realidade desta universidade, o fato é que esse espaço nunca foi demandado, nunca ou raramente é demandado para opinar sobre o que é a sua expertise. E das raras vezes em que isso aconteceu, a propositura desse núcleo foi recusada. Então, veja, você pergunta se é igual. Não, igual não está. Igual não está. Porque a legislação mudou, a resolução 200 já não é mais a que orienta as cotas, né? E lá em 2019, ocorreu um fato bem interessante. De tanto a gente insistir que havia fraudes, né, ou possibilidade, vamos deixar assim, né, para não afirmar, né, possibilidade de fraudes, o pró-reitor de ensino de graduação, à época, instituiu uma comissão para acompanhar a matrícula em Cáceres. E fizemos um acordo. A comissão tinha professores, técnicos e estudantes. Nesse caso, a estudante era de mestrado, pós-graduação. Tínhamos um acordo. A comissão não podia falar nada. Não podia falar nada. Era para acompanhar. Então, no relatório produzido por essa comissão, detectou-se que em torno de 40% das pessoas que efetivaram matrícula como cotistas, havia, digamos assim, uma grande dúvida se aquela pessoa era sujeito de direito. 40%. 40%. Não estou falando de 5%, 2%, 40%. Então, de cada 10 pessoas, 10 candidatos e 10 candidatas, que vieram se matricular, porque senão você perde a matrícula, né? Vieram se matricular pelo sistema de aprovação do PIER, na nossa perspectiva, 40% a gente não tinha segurança que eram sujeitos de direito. 40%. Então, esse percentual, eu acho que deu 37% ou 38%, é uma coisa assim. Estou arredondando para 40%.
se minha memória aqui não me trai, né? Então, foi um percentual elevado. E, diante disso, então, nós apresentamos uma metodologia para a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação. E essa metodologia não era fenotípica. Ela passava por 3 etapas. E parte dessa metodologia, em 3 etapas, foi apreendida por nós ao longo do tempo no contato com esse professor José Jorge Carvalho. Ele chama lá da autodeclaração confrontada. Se eu não estou enganado, esse é o nome da metodologia. O que é isso? Então, o que nós propusemos? Então, vamos admitir que quem está optando pelas cotas, não é mal intencionado. A pessoa está desavisada, está desinformada. Então, vamos partir desse princípio. Então, eu ia pegar essas pessoas todas, colocar num mini auditório e passar um vídeo institucional, o que são ações afirmativas. Um vídeo. Então, é o NEMAT falando com seus futuros integrantes da comunidade acadêmica. Depois disso, nós faríamos uma roda de conversa com a presença de representantes do movimento negro. Se o candidato dissesse ok, então ele iria ratificar sua matrícula como cotista. Do contrário, ele iria para a ampla concorrência. Esse procedimento teria que ser feito antes da matrícula, porque depois que você matricula o estudante, o processo é muito longo, tá certo? Então, é tudo antes da matrícula. Ah, mas Paulo, isso vai... Não tem nada novo. Então, veja bem, como é que a gente faz matrícula até hoje, no ensino superior? Tem uma lista, você chama por intervalo de letra, não é isso? Da letra A à letra K, dia X no horário Y. Sim. Né? A proposição era, então tá, vamos separar os grupos. Quem é de ampla concorrência e quem é cotista negro. Então, naqueles dias, todas as pessoas que ali comparecessem se inscreveram por cota. É isso que é a autodeclaração confrontada. A hipótese que está por detrás disto é que uma pessoa que não deveria se beneficiar pela política, ao ser confrontada pelo grupo, ela vai recuar. E mais, né? Teremos a presença de representantes do movimento negro. Aqui em Mato Grosso tem um conselho estadual. Essa é a metodologia. E foi escrita lá uma minuta de resolução, tempo. Passado, sei lá, uns dias, somos surpreendidos com uma nova resolução que veio e ninguém sabe de onde. E essa resolução é aquela resolução do ano de 2019, que passou a incorporar na UNEMAT, hoje eu não sei se é assim, a heteroidentificação fenotípica, em busca da chamada segurança jurídica. Então, a partir de 2019, o ingresso na UNEMAT é muito semelhante ao que existe nas universidades federais, o Sistema Federal de Ensino Superior, seguindo uma portaria normativa do Ministério do Planejamento, que é para concurso público federal, não tem nada a ver com a universidade, mas é essa noção que tem prevalecido até hoje, 2025, a heteroidentificação fenotípica. A portaria diz assim, heteroidentificação com procedimento complementar à autodeclaração. Então, não eliminou a autodeclaração. Só que agora ela não é... a veracidade da autodeclaração está interrogada pela comissão. É a comissão que diz se aquela autodeclaração será validada ou não. Tá certo? E o único instrumento de validação é a fenotipia. Então, de novo, nesse país, passa a se entender raça a partir da biologia. Retomando um debate antigo, lá dos anos 50, de um sociólogo chamado Horácio Nogueira, que vai falar de preconceito de marca, preconceito de cor, fazendo ressurgir uma fricção, né, uma separação, digamos assim, uma tensão, pelo menos, dentro do movimento negro, com o surgimento de temas como colorismo,
como apropriação cultural, como partitude e por aí fora, né? Então são movimentos que, se nós olharmos um pouco mais atentos e atentas, vamos perceber que há um esgarçamento, digamos assim, no interior do movimento negro, né? É o que a gente vive hoje e vive perigosamente, eu penso. Acho que tem uma armadilha aí, uma armadilha teórica, uma armadilha política da qual a gente não está conseguindo sair. Como movimento, né? Não está conseguindo sair. Eu encerrei. Ok, eu encerrei. Então depois eu edito. Não sei se eu estou falando. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse programa. É um programa aqui? Pode falar que é um programa? Sim, Um episódio. É um episódio piloto. É isso. Desculpa te interromper. Diga lá. É o episódio 0 do podcast Negrafite Unemate. Então, estou muito contente de ter sido convidado aqui para esse episódio 0 do Negrafite Unemate, que é o canal do YouTube, não é isso? Canal do YouTube. Então, dá um joinha lá pra gente, nos siga nas redes, né? Tem esse recadinho aí, né? Estou muito contente de poder ter participado e espero, de alguma maneira, poder contribuir não só com a retomada, né, dessa história da criação do Negra, mas também com proposições que possam efetivamente se configurar em ações antirracistas, não só na Unemate, não só no Mato Grosso, mas em todo o país, e que efetivamente a gente não é só contar com apoio institucional, não é só isso, né? É que efetivamente as ações possam sair das nossas cabeças, sair dos livros, né? Estamos aqui cheios de livros aqui para todo quanto é lado. Sair dos livros, que a gente, ao aprender essas teorias, nós possamos efetivamente colocá-las em marcha, né? na disputa por um projeto de nação. E disputar um projeto de nação em que todos nós caibamos, né? Tem uma música de um cantor, compositor, eu gosto muito, chama Rubi, ele, né? E ele tem uma música que fala exatamente isso, né? Devemos lutar para uma sociedade em que as diferenças, né, que são diferentes, eu não consigo tirar a minha pele, né? Então eu sou um homem preto, integro o movimento negro, a população negra. Essa é uma característica adscrita a mim. Disso eu não consigo soltar, né? Então, que essas diferenças, né? Então aqui nós temos duas mulheres, né? Então, que essas diferenças não sejam tratadas como desigualdades, né? Como hierarquias sociais. Então, eu penso que é um projeto bacana de nação, que todos nós possamos viver dignamente num país chamado Brasil. Agradeço ao professor Paulo por aceitar o convite, por poder nos trazer exatamente como aconteceu, um pouco, como você diz, aquilo que a sua memória lembra. Isso, Esqueci muita coisa, espero não ter assim, inventado nada, né? Sim, exatamente, para que possamos nos lembrar, ou conhecer, né, no meu caso, conhecer esse momento de criação do núcleo, e que vocês também fiquem atentos. No início do ano que vem nós teremos o episódio 1, temos muitas novidades no ano 2026, então siga o canal, curta e se inscreva, né? Acho que é isso, né? Curta o canal, se inscreva e dê o joinha. Dê o joinha. Exatamente. Vida longa a esse canal aqui, Negrafite Unemate. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Até a próxima vez.